Gostaria que... Tem alguém aqui nos visitando? Levante as suas mãos. Tem pessoas nos visitando. Seja bem-vinda, minha querida. Aqueles que estão próximos, gente, os visitantes, né? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Volte sempre. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Malaquias 3, versículo 10. Momentos de dízimos e oferta. Eu queria chamar a Catherine rapidinho aqui, que ela tem um testemunho, ela está com vergonha, mas eu vou falar para ela dar o testemunho dela. Enquanto isso, que a Catherine chega aqui, você vai abrir a sua Bíblia em Malaquias 3:10. Vamos lá? Vem, Catherine, rapidinho. Malaquias 3:10 vai falar assim, ó. Pode ir subindo, Catherine. Vamos lá, que o tempo está pequenininho. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponho-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês tamanha bênção que dela nem terão onde guardá-la. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e a videira nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a palavra de Deus fala, há um princípio na Bíblia, ele diz, traga o dízimo, né? Viva esse princípio, ande em fidelidade, e você vai ver as janelas dos céus se abrindo sobre a sua vida, amém? Paz para a igreja. O meu testemunho é que no domingo a pastora tinha profetizado para a igreja, né, portas abertas, estava falando do dízimo e eu dizimei com fé de todo o meu coração e pedi para Deus abrir as portas para mim. E ontem, uma amiga minha, que eu considero como minha tia, ela foi no lugar para mim, falou com a dona de lá do lugar, e perguntou se tinha vaga para mim, alguma coisa. Ela mandou me chamar e eu fui lá de tarde e hoje de madrugada eu comecei a trabalhar. Essa é a bênção e eu estou muito feliz. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. No dia 30 de agosto você conseguiu um trabalho, é só um milagre do Senhor, né? Deus, ele é fiel mesmo. Eu quero liberar novamente essa palavra sobre a sua vida, sabe? Ande em fidelidade a Deus. Deus é poderoso para virar uma chave na sua vida. Às vezes a gente precisa de um milagre financeiro, mas para Deus não há impossível. Eu estava ouvindo hoje que a fé, ela move o sobrenatural de Deus, né? Muitas vezes nós não sabemos exercer a nossa fé, né? Deus, ele quer trazer, nós conhecemos a palavra, mas nós não exercemos. Não adianta nós termos conhecimento da palavra de Deus, né? E às vezes até vivemos alguns princípios, mas não acreditamos que Deus é o Deus do impossível. Não acreditamos nos milagres do Senhor na nossa vida. Então, falar de dízimo e de oferta é falar de fé, né? Para nós entregarmos o nosso dízimo, nós entregamos porque nós acreditamos que é um princípio bíblico. Acreditamos que quando a gente passa a ter esse ato de fidelidade ao Senhor, nós estamos cumprindo a palavra de Deus e as janelas do céu estão se abrindo sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa casa. A Bíblia fala assim, vejam, se eu não abrirei a janela dos céus e liberarei bênçãos sem medidas. Eu quero que, em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais e que possamos ver bênçãos sem medida sendo derramada na nossa casa, na nossa família. Sabe o impossível que você pensa? Nós estamos no último dia de agosto, mas Deus ainda tem muita coisa para fazer neste ano. Deus pode mudar a sua sorte. Eu não sei como você começou esse ano, mas eu quero declarar que Deus pode mudar de tal forma
que quando você chegar, né, no meado do final desse ano, você experimentar de um grande milagre de Deus na sua vida e você falar, olha, Deus operou maravilhas na minha vida. Então Deus deseja virar uma chave na sua vida financeira. Creia, ande em fidelidade, entregue o seu melhor, semeie na casa de Deus, semeie uma oferta. Deus não está olhando se a sua oferta ela é alta, se a sua oferta é pequena. Ele está olhando para o seu coração e o tamanho da sua fé. A sua semente precisa ser de acordo com a sua fé, sabe? E é através dessa semente que Deus vai trazer a multiplicação. Essa semana eu ouvi, né, uma pastora falando comigo, ela falando, a nossa colheita, ela não para. Você semeia no reino, você colhe, né? Ela estava falando comigo sobre isso. É uma semeadura que não acaba. O que você tem semeado no reino de Deus? Sabe? Saiba que você vai colher. Os teus filhos vão colher, porque é uma semeadura no reino de Deus. Essa colheita certamente você terá. Para toda semeadura há uma colheita. Agora o que vai falar a sua colheita é a sua semente. Qual a semente que você tem depositado? É através dessa semente que você vai experimentar uma grande colheita na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero que você pegue o seu envelope nesse último dia do mês. Pastor, agosto, né? Eu sempre cresci ouvindo as pessoas dizer que o mês de agosto é o mês de desgosto, né? Mas eu sempre repreendi, porque eu falo que é o melhor mês do ano, porque é o mês do meu aniversário. Meu aniversário eu nasci, então não é nada de desgosto, não. É um mês abençoado de Deus, né? E eu quero declarar sobre a sua vida, sim, um mês abençoado, sabe? Hoje é o último dia, penúltimo dia ainda, na verdade, né? Porque amanhã ainda tem 31. Então, Deus, Ele pode operar um milagre na sua vida até no último dia desse mês. Em nome de Jesus, Ele pode virar uma chave. Se você chegou aqui desempregado, se você chegou aqui precisando de um desatado, Senhor, na sua vida financeira, sabe? Aquela conta que você precisa pagar, Senhor, preciso pagar esse mês. Faça a prova com Deus, você vai receber um Pix abençoado aí na sua conta. Você não crê nisso, não? Deus pode fazer um milagre na sua vida, mover alguém, ainda mais com os Pix, né? Vem rapidinho, nem demora tanto. Deus, Ele move uma causa na justiça, algo que Ele quer liberar, uma ideia que Ele pode dar para você, sabe? Algo, uma criatividade, um empreendimento para você, para trabalhar, uma porta. Deus, Ele faz da maneira que Ele quer. Amém? Então eu quero que você feche os seus olhos com fé, pega o seu envelope, o seu dízimo, apresenta ao Senhor. Se você quer fazer um voto ao Senhor, se você quer fazer uma oração ao Senhor, faça uma oração em nome de Jesus. Coloque diante do Senhor. E hoje eu quero fazer diferente, sabe? Eu quero ungir as pessoas que vinham. Eu sei que o tempo está apertadinho, mas eu quero ungir, sabe, as suas mãos. Eu quero declarar a prosperidade de Deus na sua vida, porque eu tenho profetizado todos os dias que a minha família é próspera, que a minha vida, que eu sou uma mulher próspera. E eu quero profetizar que esta igreja é uma igreja próspera, que vai alcançar, que vai viver muitas conquistas no reino de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nesta hora aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, Senhor. Nós viemos neste lugar, Senhor, porque nós te amamos, Deus, porque tu és a nossa prioridade, Senhor. Ó Pai, nós não chegamos aqui porque não tínhamos nada para fazer, mas nós chegamos aqui nesta igreja, Deus. Ó Pai, porque nós cremos que tu és o Deus vivo, digno de honra, digno de louvor, Senhor. E nós, Pai, estamos vivendo pela fé todos os dias. Estamos caminhando por fé, Senhor, e não por vista, não pela
pelas circunstâncias, Senhor, mas nós estamos olhando para Ti o tempo todo, Senhor. Por isso que nós estamos aqui neste culto, Deus, e nós cremos, Deus, que Tu podes operar um milagre na nossa vida, que Tu podes mover o sobrenatural. Senhor, eu quero interceder agora, Senhor, por aqueles que estão orando juntamente comigo, Deus, que precisa de uma intervenção divina do Senhor, Deus. Ó Pai, Tu podes fazer o impossível, porque Tu és um Deus de milagre. Ó Deus, o Senhor só está esperando, ó Pai, a nossa fé desenvolver. Ó Deus, e nós queremos acreditar e tomar posse de tudo aquilo que Tu tens para nós, Deus. Queremos abrir nossas vidas para receber, Deus, as Tuas promessas, Senhor. Abra as janelas dos céus, libera bênçãos sem medidas sobre a Tua igreja, Deus, que possamos ter uma colheita abundante, Deus. Amanhã ainda é o último dia do mês e eu creio no Teu milagre, Deus, e eu creio nessa colheita abundante. Senhor, libera as causas da justiça, libera portas de empregos, concursos, Senhor, em nome de Jesus, novos empreendimentos, ideias, criatividades, Senhor, em nome de Jesus, dá para os Teus filhos a visão, Pai, para que eles consigam a provisão para os seus lares, a provisão para conquistar os Teus sonhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Deus, e cremos nisso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode vir aqui, vou chamar o pastor Júnior aqui, e nós vamos ungir você que vai estar vindo aqui rapidinho. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Deus é bom, amém? Você pode ficar em pé? Nós vamos agradecer a Deus por essa noite. Quem recebeu a palavra que saiu daqui do altar? A pastora profetizou que amanhã, termina o mês amanhã, e pode virar uma chave e o Pix chegar amanhã. Então Deus, 21 98046 3873, a minha chave. Porque a profecia foi liberada, não posso perder tempo não. Essa é a minha chave, não estou falando para você não, estou falando para Deus, irmão. Amém? Você quer receber a palavra? Hoje é um dia especial, a gente está recebendo mais um amigo, mais um homem de Deus que vai cooperar conosco, que vai compartilhar a palavra do Eterno no nosso coração. Eu queria que a gente recebesse com muita alegria, apesar do nome dele ter um final tristão, mas ele é uma pessoa alegrona. E vamos receber o pastor Michel Tristão com muita alegria. Vem cá, querido, você pode aplaudir o Senhor pela vida desse homem de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estenda a sua mão para cá, nós vamos orar. Obrigado por ter vindo. Que prazer recebê-lo aqui. Vamos abençoar esse homem de Deus. Você está com fome, irmão? Eu aprendi que quando a gente está com fome de Deus, a gente arranca uma palavra da boca do profeta. E aí eu tô, irmão, eu vou arrancar. Pastor, como é que a gente arranca? Quando eu, me desligo de tudo que está à minha volta, de tudo que está ao meu redor, e eu glorifico a Deus, eu me apego àquilo que está saindo desse altar aqui, e Deus vai liberar mais sobre a vida do profeta para liberar sobre a nossa vida. Então estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, obrigado por trazer teu filho. Ó Deus, nós o recebemos na qualidade de profeta nessa noite. E te pedimos, fala conosco. Nós estamos, ó Deus, necessitados de ouvir tua voz. E tu vai usar a vida do teu filho nessa noite. Pai, obrigado pela família dele. Obrigado pelo ministério do teu filho.
Abençoe a casa ministerial onde ele serve o Senhor. Faz transbordar de graça, de unção, de bênção do Senhor. E que essa noite de hoje o nosso coração seja cheio do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Deus abençoe a vida de cada um que está aqui presente. Eu louvo a Deus pela oportunidade, por estar nos emprestando a tribuna para glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, Pastor Júnior, Pastora Cristiane. Que a cada dia a glória do Senhor seja com vocês, seja abundante nesse lugar. Eu já subi aqui mais do que abençoado. Se eu falar 10 minutos aqui, está ótimo, porque eu fui muito ministrado nesse lugar. Eu já subi com uma palavra de bênção, que o meu mês de setembro vai ser um mês abençoado para a glória do Senhor. Não sei se você recebeu isso ou como você recebeu isso, mas é como o nosso pastor disse aqui, uma virada de chave. E às vezes precisa acontecer essa virada na nossa vida. Às vezes a gente olha para a nossa situação, olha para o nosso estado e fala: Deus, o Senhor precisa virar algo, o Senhor precisa fazer algo na nossa vida. Então eu acredito nesse lugar que Deus vai virar uma chave nessa noite. Não é por aquilo que vai sair do altar, mas é por aquilo que já aconteceu lá na cruz. É aquilo que já aconteceu lá na cruz. A morte de Jesus lá na cruz virou uma chave para que a minha vida e a sua vida seja abençoada. Eu não sei qual mar da sua vida está fechado. Eu não sei qual área da sua vida está fechado. Mas logo depois que Deus chama Moisés, ele faz uma pergunta para Moisés. Ele diz assim: Moisés, o que você tem nas mãos? E Moisés vira e fala: eu tenho uma vara ou um cajado. E esse mesmo cajado Deus fala: toca no mar. E o mar se abriu. Eu não sei o que está fechado na tua vida, mas uma coisa eu sei, que existe um cajado nesse lugar, e esse cajado vai tocar no mar, e o mar vai se abrir, a porta que está fechada vai se abrir, o relacionamento que foi trancado vai se abrir, porque Deus quer fazer grandes coisas. Se você crê nessa palavra, pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Jesus. Você pode tomar o teu assento para a glória de Deus. Deus é bom. Antes de estar ministrando essa palavra, eu gostaria de pedir a Deus que nos abençoe e nos guarde, e que tudo que vai acontecer aqui seja para a honra e glória do Senhor Jesus. E antes de eu começar a falar alguma coisa, quero agradecer a Deus. Minha esposa, que estava por ali, desapareceu, estava cavilando por aí, sumiu. Meu filho Benício, graças a Deus, 11 anos, estamos juntos. O Senhor nos concedeu Benício. É a terceira vez que eu estou nessa igreja. Eu nunca fui numa igreja igual eu vim nessa igreja aqui, a Igreja da Aliança, nunca. Eu sou um obreiro local, eu honro muito a igreja local. É muito difícil eu sair, muito difícil mesmo. Quando eu falei com o pastor Samuel, ele mandou um abraço para o pastor Júnior, pastora Cristiane, para toda a igreja. Vai mesmo, irmão? Tu vai conseguir? Eu falei: vou conseguir, pastor. Só vou nas filiais e sou central, não saio da igreja. Sou um obreiro local. Amo a igreja local. Amo me relacionar com os membros da igreja local. Não amo ser itinerante, amo ter relacionamento. E quando eu subi nesse altar, eu estava pedindo: Senhor, será que é esta palavra que o Senhor quer ministrar para a Igreja da Aliança? Aí o pastor Júnior falou assim, que a nossa vida não pode ser uma vida de religião, mas tem que ser uma vida de relacionamento. Eu falei: é isso, Senhor. Tu quer falar algo conosco através de religião ou relacionamento. E eu quero, antes de falar sobre isso, falar uma coisa para você muito interessante, sobre uma ilustração que é muito antiga mesmo, sobre a criação do mundo,
que fala sobre a criação. E a gente pode ver que nessa ilustração, quantos dias o Senhor trabalhou com as mãos para construir o mundo. No primeiro dia, Ele só falou. No segundo dia, Ele só falou. No terceiro dia, Ele só falou. No quarto dia, Ele só falou. No quinto dia, Ele também só falou. No sexto, Ele pegou o pó da terra. No sexto dia, Ele pega o pó da terra e forma o homem. No sexto, Ele descansa. Presta atenção. 5 dias falando e 1 dia falando, se comunicando, se relacionando. 5 dias e 1 dia apenas fazendo. O que eu aprendo com isso? O poder da comunicação, o poder do relacionamento. E a primeira semente que eu quero ministrar neste lugar é que o relacionamento vai ser a chave para um grande avivamento na minha vida e na tua vida. O relacionamento, você pode ver que foi 5 dias só falando, 1 dia fazendo. Eu entendo que o relacionamento, a comunicação vai ser o princípio para que algo de sobrenatural aconteça dentro do meu coração, dentro do seu coração. Por que eu digo isso? Porque estamos vivendo um dia que é mais importante fazer do que conhecer. Hoje existe uma aceleração muito grande para fazer e a gente está muito lento para conhecer a Deus. Eu vejo pessoas muito aceleradas correndo para fazer alguma coisa, mas poucas pessoas correndo para o quarto secreto para ter intimidade. Eu tenho buscado a Deus somente para preencher as minhas atividades, não mais para ter intimidade. Eu tenho observado nesses dias que estamos trocando a intimidade pelas atividades. E isso está nos afastando de Deus. Por quê? Se eu perguntar para o pastor e para a pastora, eles amam que vocês façam alguma coisa, mas eles também ficam preocupados de como vocês fazem essas coisas. Porque não é sobre fazer, é como se faz. Não é sobre ir, é como se vai. Porque se for sem testemunho, não vai ter resultado. Então hoje temos que entender uma coisa, e eu tenho buscado entender alguma coisa. Eu digo isso porque eu vivi isso. Eu fui líder de teatro 10 anos, fui líder de adolescente 3 anos, fui líder de jovens 2 anos, e o que eu mais vi foi ativismo. As pessoas muito preocupadas em fazer muitas coisas e não estavam preocupadas em conhecer o Deus de todas as coisas. E às vezes é melhor ficar assim. Assim, sabe por quê? Porque assim você consegue ouvir a voz dele. Quando você ouve a voz dele, você sabe o que faz. O problema é quando a gente vai e não sabe o que faz. Mas o importante não é ir, com certeza. O importante é ir. Mas quando ele te manda ir. Quando ele está te enviando para fazer alguma coisa. E nos dias de hoje, Deus não está, eu estou aprendendo isso, Deus não está procurando mensageiros. Deus está procurando quem quer ser uma mensagem encarnada. Existem muitos mensageiros. Eu posso ser aqui hoje um mensageiro, pastor Júnior. Mas será que eu sou uma mensagem encarnada? E é desse tipo de pessoas que Deus está procurando, que não é somente aquele que libera uma mensagem, mas que carrega uma mensagem dentro de você, e essa mensagem te faz parecido com Jesus. Porque é essa mensagem encarnada que quando Ele nos chamar,
Vinde bendito de meu Pai, ele não vai chamar mensageiro, ele vai chamar aqueles que carregaram uma mensagem, que era uma mensagem que quando as pessoas olhavam para mim e para você, elas não viam o Michel, elas viam Jesus primeiro na vida do Michel. Deus precisa enxergar isso em nós, jovens, Deus precisa enxergar isso em nós, igreja. Cristo em nós, a esperança da glória. Entendemos uma coisa, que não existe glória sem Cristo. Porque primeiro Cristo em mim é a esperança da glória. E essa glória que eu devo compartilhar dentro da minha casa, na minha família, dentro do ônibus, na faculdade, na dança, na ministração, no louvor. É essa glória que Ele quer derramar sobre nós nesta noite. É esse tipo de pessoa que Ele quer encontrar aqui nesta noite, apaixonada para ter um relacionamento com Ele. Às vezes a gente pensa que é pecado ficar ouvindo. Pecado é deixar de ouvir e não saber o que fazer. Isso é pecado, porque a gente acaba entrando numa religião. Não estamos ouvindo, porque não sabemos o que fazer. Agora, quando ficamos sentadinho, em silêncio, querendo ouvir a sua voz, pode ter certeza, você não vai se perder no meio do caminho, porque Ele te leva no caminho. Estamos às vezes buscando muito atalhos para chegar rápido. Estamos saindo do caminho do relacionamento. Você pode aplaudir ao Senhor enquanto eu bebo um pouco de água? Estou tremendo. Está sentindo? Está sentindo? Eu tremo assim também lá na minha igreja, pastor. Ontem, por incrível que pareça, eu preguei lá na igreja. O pastor me colocou lá para trazer uma ministração. Eu falei, ai Senhor, vou fazer o seguinte, já que eu estou pregando hoje aqui, vou pregar a mesma mensagem lá no Júnior, porque já estou mais confiante. Poxa, então pregar a mesma mensagem facilita. Facilita ou não facilita? Você que prega, você que é ministro, não é muito mais fácil você repetir uma mensagem do que você cavar e perguntar a Deus o que você quer para aquele lugar? Não é muito mais fácil? Eu estava até conversando com a minha esposa, porque a pastora Cristiane estava falando de multiplicação aqui, e ontem eu falei sobre o azeite na casa da viúva, sobre aquele azeite. E sabe o que eu aprendi naquela mensagem? É que o segredo da multiplicação não estava na sinceridade, porque o que tu tem na tua casa? Não tenho nada. Não tenho nada. E às vezes a gente fala, poxa, não tem nada. Poxa, essa mulher, claro que ela tinha alguma coisa. Ela tinha uma botija de azeite, mas ela foi sincera. Ela agiu de sinceridade. E a sinceridade trouxe prosperidade. A sinceridade daquela viúva trouxe prosperidade. Mas o segredo da multiplicação não foi nessa sinceridade. Sabe o que foi? Logo depois, no versículo 3, fala assim, ó. Só tem uma botija? Então vá aos seus vizinhos e peça vasilhas vazias. Ué, mas que versículo vazio? Aqui está o segredo da multiplicação? Tá. Sabe por quê? Porque aquela viúva era uma mulher que o azeite só multiplicou porque ela tinha relacionamento com seus vizinhos. Às vezes a gente não tem relacionamento com o vizinho da esquerda, e nem com o da direita, e nem à frente e nem atrás. A gente é aquele crente, não. O de cá é ímpio, o de cá é funkeiro, o de cá é macumbeiro, o de lá é não sei o quê. E às vezes a gente fala assim, não quero ter religião com esse tipo de pessoa, porque eu sou uma pessoa que Cristo está dentro de mim. Mas a viúva, o segredo estava na vizinhança, sabe por quê? Porque se aquela viúva não tivesse bom relacionamento com seus vizinhos, ela ia ter vasilhas? Ela teve vasilhas por quê? Porque ela tinha bom relacionamento com seus vizinhos. E quando ela bateu na casa da direita, e quando ela bateu na casa da esquerda, e quando ela bateu à frente, e quando ela bateu atrás, todos tinham uma vasilha para emprestar
ela. Então o segredo da multiplicação está em ter bons relacionamentos, com a minha direita, com a minha esquerda, atrás e à frente, porque a tua vitória pode estar na casa do vizinho. A tua vitória pode estar na casa do vizinho de trás. A tua vitória, de repente, pode estar dentro daquelas kitnet ali, ó, no meio ali, ó, você está ali, ó, pode estar dentro dali a tua vitória. Então precisamos entender. A pastora disse aqui, ó, quem sabe alguém deposita um Pix na tua conta. Eu acreditei, eu peguei. Nunca aconteceu comigo, mas eu acreditei. Por quê? Porque eu procuro ter bom relacionamento com os meus vizinhos. Aí meus vizinhos olham para mim, eu vou depositar um dinheiro na conta dele. E em nome de Jesus, quem deposita, adivinha quem está sendo mais abençoado? É quem deposita ou quem recebe? Quem depositou. Eu só estou sendo honrado por aquela pessoa que depositou, porque quem depositou é que vai colher o fruto do depósito. O que tu está depositando nesta noite? Quando eu cheguei aqui eu escutei, Pai, não sei cantar, gente, meu Pai, o Pai que está nesse lugar, Ele tem um bom tesouro, e esse bom tesouro dele tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas, e Ele pode mudar a tua vida de um dia para a noite. Dessa noite em diante que nós estamos vivendo, amanhã de manhã, a tua vida já pode estar toda transformada, porque Ele pode fazer todas as coisas. José estava dentro da prisão 2 anos por uma coisa que ele não cometeu, mas teve uma dúvida dentro do palácio de Faraó. Teve uma dúvida naquele lugar, porque ninguém sabia distinguir, interpretar o sonho de Faraó. Então uma pessoa que estava 2 anos injustamente dentro de uma prisão vai e revela o sonho de Faraó. Aquele que estava preso de um dia para a noite está no palácio. Aquele que era escravo de um dia para a noite se tornou governador. Olha o que Deus faz na vida de um ser humano que tem relacionamento com Deus. Mas por que José tinha relacionamento com Deus? Porque ele recusou um relacionamento com a mulher de Potifar. Deus manda dizer para mim e para você, nesta noite, para que a minha vida e a tua vida seja abençoada, alguns relacionamentos a gente tem que abandonar para começar a se relacionar com o Deus da criação. Para começar a se relacionar com o Deus da criação. E eu quero que você abra, pessoa que não vai abrir a Bíblia, mas você vai abrir a Bíblia nessa noite. A pastora falou Malaquias. Eu quero que você abra a tua Bíblia agora no livro depois de Malaquias, em nome de Jesus. Deus quer encontrar em nós um lugar de habitação. Deus quer encontrar em nós um lugar de habitação. Deus quer encontrar em nós um lugar de habitação. Deus quer encontrar em mim, em você, um lugar de habitação. Foi assim lá em Bereshit, lá no Éden. Lá no Éden foi assim. Deus foi lá, no princípio, procurar Adão, a sua criação, na viração do dia, para encontrar uma habitação. Deus tinha prazer de se comunicar, de se relacionar, mas teve um dia que Deus não encontrou um lugar de habitação. E Deus quer encontrar esse lugar de habitação aqui em nós. Deus quer encontrar um espaço para Ele poder preencher o espaço que está vazio dentro de nós. E eu quero sair daqui com esse lugar preenchido. Você quer? Você quer se tornar nesta noite um lugar de habitação? Estenda suas mãos assim e fala, eu quero. Fala, eu preciso me tornar uma habitação. Eu preciso nessa noite me tornar uma habitação. Abriu aí a sua Bíblia nesse livro? Qual é o livro? Qual é o livro?
Não, mas não é esse livro que eu quero ler depois de Malaquias. É o livro antes de Mateus, por favor. Obrigado, tá, profeta? Amo água. Amo de coração, amo água. Não é Malaquias, não é Mateus, é antes de Mateus. Todos acharam? Vamos ler? O que está escrito aí? Mas, gente, estou entendendo. Vamos ler, gente, todos juntos? Vamos ler, gente, todos juntos? Vamos ficar de pé ou sentado em reverência à palavra? Não, continua sentado. Vamos lá, gente, o que diz capítulo 1? E continua, viu? Tá engraçado, né, pastor? Ninguém tá lendo, gente, por favor. Pastor Rubens está assinando, meu pastor Júnior está assinando Bíblia para esse povo, hein, pastor? Vamos lá, gente, por favor. Depois de Malaquias e antes de Mateus. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. É sobre isso aqui, ó. Essas páginas em brancos. Não sei se nessas Bíblias atuais tem, mas na minha tem. 3 páginas em branco. É sobre essas páginas em brancos aqui que eu quero falar um pouquinho com vocês. Vê se na tua Bíblia tem essas páginas em branco aí. Sabia que nessas páginas em branco aqui não tem versículo, não tem capítulos, mas tem história. Não tem capítulos, não tem versículos, mas tem história. Aqui fala que é um período interbíblico. E dentro desse período que aconteceu aqui, Deus não encontrou lugar de habitação. A terra estava em crise nessas páginas em brancos. Você sabia que foi daqui, dessas páginas em brancos, que existiu os fariseus? Da época de Jesus? Você sabia que dessas páginas em branco que saiu os saduceus? Você sabia que foi dessas páginas em branco que saíram os zelotes? Você sabia que foi dessas páginas em brancos que saiu os Herodes? 2 movimentos se levantou aqui, o político e um religioso. Nesse tempo aqui, foi o tempo onde Deus ficou aproximadamente 400 anos sem falar com o povo. Deus estava em silêncio. O céu estava de bronze. Silêncio. Deus não encontrou lugar de habitação aqui. Dentro dessas páginas em branco, você não ouve falar assim, diz o Senhor. A terra em crise. Em crise por quê? Falta de relacionamento com Deus. Deus em silêncio. 400 anos. E Deus me incomodou muito sobre isso, porque o que eu quero falar aqui para nós, que Deus precisa encontrar um lugar de habitação em nós. Por quê? Porque se Ele não encontrar esse lugar, vamos ter o silêncio de Deus, e no silêncio de Deus não conseguimos encontrar o caminho. E o que Deus quer falar para mim e para você, vamos voltar a ter relacionamento, porque eu não quero estar em silêncio, porque o nosso Deus é um Deus de movimento, e Ele quer movimentar a minha vida e a sua vida. E existem algumas páginas em brancos da nossa vida que precisam ser viradas. Algumas coisas do passado precisam ser abandonadas. Alguns traumas, algumas coisas que entrou dentro do nosso coração e nos magoou, precisa ser virada. Para quê? Para começar um novo Bereshit. Um novo Bereshit, uma nova Gênesis.
Aqui nessas páginas em branco, aqui começa um Bereshit, começa uma Gênese, começa um novo tempo, uma nova visão. E quem Deus vai usar nesse tempo? Deus fala com um homem chamado Zacarias. Acaba o silêncio. Acaba o silêncio. Uma mulher que era chamada Isabel, que era estéril. Acabou o silêncio, porque Deus fala a Zacarias, e acabou também aquilo que era estéril, porque a mulher que era estéril agora vai conceder um filho. Olha o que eu entendo: quando Deus começa a falar, Ele também começa a agir. E uma pessoa que era estéril agora não é mais estéril, e um homem que não ouvia a voz de Deus agora está ouvindo. E quando ele começa a ouvir, Deus começa a agir. A mulher que estava estéril, e a Bíblia fala que os dois eram de idades avançadas. Aqui vem um novo começo, aqui está um novo princípio para o Novo Testamento ser escrito. E dentro desse ventre tem um homem chamado João Batista. João Batista é o precursor para começar agora a revelar, a manifestar a glória de Deus. E é sobre esse homem que eu quero falar aqui nesta noite. Mas antes disso, isso aqui é uma curiosidade que eu estava buscando sobre isso, que agora Deus não começa no jardim. Agora Deus começa no deserto. Lá em Bereshit, no início, Ele começa no jardim. Aqui agora, no novo princípio, no novo começo, Ele começa no deserto. Agora, o homem não vem do pó da terra. Agora o homem vem do ventre. Agora o homem é um sêmen, é uma semente, não é mais pó. Agora Ele traz o homem do sêmen, da semente, e uma semente que veio para trazer uma revolução na vida daqueles que nasceram dessas páginas em brancos. Nessas páginas em brancos nasceu a religião. Mas agora, nesse novo começo, nesse novo princípio, nessa Bereshit, nesse princípio, Deus está trazendo um que vai confrontar a religião. E esse homem começa a ser um homem chamado a voz que clama no deserto. E agora você vai abrir a tua Bíblia, aonde tem capítulo e versículo e o nome do livro, lá em João, capítulo 1. Fala, agora eu me achei, Michel. Fala, eu estava doido para abrir a Bíblia. Agora eu me achei. Na vida desse homem, a gente encontra algo muito interessante, que lá no Éden, em Bereshit, Adão perdeu a sua santidade no paraíso. Agora, João Batista, no deserto, ele não perde a sua santidade. Olha os dois ambientes. Um é jardim, paraíso, lugar de deleite. Outro é deserto. Quem quer ir para o deserto? Ninguém, né, gente? Tem alguém querendo ir para o deserto? Quem quer ir para o paraíso? Levanta aí, quem quer ir para o paraíso aí? Todos, né? Mas Adão perdeu a sua santidade no paraíso. E João Batista preservou a santidade no deserto. Ele perdeu a cabeça. Ah, isso é forte. No deserto, ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a santidade. É sobre esse tipo de pessoa que Deus está procurando, que vai preservar
a santidade. Eu perco tudo. Eu perco o carro, eu perco o cargo, eu perco tudo, mas não perco a presença de manter a minha santidade, de preservar a minha santidade, de preservar aquilo que Ele liberou sobre mim. Tem gente que quando perde uma coisa, perdeu tudo. Abandonou tudo, abandonou o ministério, abandonou a dança, abandonou o ministério de louvor. Correu, não quero mais compromisso, vamos ir para o aliançado. Não vai, por quê? Perdeu o quê? Uma unha. Perdeu o alicate no meio do caminho. Rebentou o chinelo do varão, o varão não vai mais para os aliançados, vai ficar em casa porque ele perdeu o chinelo. Perdeu o quê? Eu perdi o corte de cabelo, estou com o cabelo muito grande, não vou. João Batista no deserto, ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a santidade. Deus está procurando pessoas assim, perdi isso, perdi aquilo, mas uma coisa eu não vou perder, a presença. A presença de Deus, a presença de Deus eu não posso perdê-la na minha vida. Eu preciso preservar esse lugar de habitação. Eu não sei se você está disposto a isso, mas é desse tipo de pessoa que Deus está procurando. Pessoas onde encontra um lugar de habitação. E quando ele encontra um lugar de habitação, você pode perder tudo. As pessoas podem falar mentira de você. As pessoas podem falar contra você. As pessoas podem te rejeitar. Mas uma coisa você não pode desistir, é da presença de Deus na sua vida. Isso tem que ser uma prioridade, porque essa prioridade vai nos levar para a eternidade. A eternidade está procurando pessoas com prioridade que preserve a santidade. Pessoas que preservam a santidade conquistam a eternidade. Porque a palavra de Deus, seja santo como eu sou santo. Eu sou santo e eu estou procurando jovens, adolescentes, mulheres, líderes de célula, pessoas da mídia, que preserve essa santidade, porque eu tenho certeza, há uma recompensa. A eternidade na tua vida, a eternidade que vai para dentro da tua casa, porque quando você carrega uma santidade, você carrega isso para dentro da tua casa, e a eternidade entra na sua casa. Mas precisamos carregar isso. Precisamos sair daqui carregando a eternidade dentro do nosso coração e na nossa vida. Então acabou o silêncio com o nascimento de João, que carregava um avivamento. Acabou o silêncio. E abra a sua Bíblia aí em João, capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias. Sabe quem disse isso aqui? Elias, pastor Isaías. Isaías foi tão privilegiado, e a Bíblia considera, os historiadores também consideram, que foi um dos homens que teve mais revelações sobre a vinda do Filho do Homem. E ele revelou isso no Antigo Testamento sobre este homem que ia vir, e não somente sobre João, também sobre Jesus. Eis que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha ele revelando a vida de Jesus e logo depois ele manifestando, falando sobre a vida de Isaías, de João Batista. E aqui aconteceu algo de sobrenatural. Por quê, pastor? Porque existia uma voz que clamava no deserto. Mas esse homem aqui, ele era filho de sacerdote. E quem era o pai dele? Zacarias. E todos sabiam disso. E aqui o que aconteceu? Esse homem chamado João Batista, ele começa a trazer uma revolução. Ele começa a trazer um avivamento. E o que eles fazem? Quem é esse homem? Da onde surgiu isso? Por que os fariseus, os sacerdotes, os levitas estavam preocupados? Porque nas páginas em brancas não se ouvia mais, assim diz o Senhor. Ninguém ouvia mais uma voz profética e aparece esse homem do nada, do ventre de uma mulher estéril, filho de um sacerdote. Então eles vão lá no deserto. Pergunta quem é esse homem que está trazendo essa revolução, esse homem que está trazendo uma manifestação lá no deserto. E a Bíblia diz que eles enviaram os seus melhores. Eles enviaram, pode ler aí, sacerdotes e levitas, pessoas de credibilidade. Então eles chegam lá no deserto e perguntam para ele, no 19 diz, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes para perguntar, quem és tu? Eles vão e perguntam, quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? João Batista poderia dizer, eu sou João. Qual é o problema que tem nisso? Se alguém pergunta o teu nome, tu vai falar que o teu nome é de alguém do lado? Da esquerda, da direita? Os sacerdotes e levitas chegaram perto de João Batista. Quem és tu? João Batista poderia dizer, eu sou João Batista. Mas João Batista não diz quem ele é. João Batista diz quem ele... João Batista não diz quem ele é. João Batista diz quem ele não é. Ele fala assim, ó. E confessou no 20 e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Mas se perguntou qual é o seu nome, o que tem a ver que eu não sou o Cristo? Aqui a gente entende uma coisa. Quem sabe quem é, não se compara com mais ninguém. Quem sabe quem é não se compara com mais ninguém, porque até o próprio João poderia falar, eu sou esses mesmo que vocês estão procurando. Poderia crescer uma soberba no seu coração e falar, é esse mesmo, porque eu estou trazendo essa manifestação. Por quê? Porque a revolução que João Batista, pastor, estava fazendo era tão grande no deserto, que as pessoas estavam saindo de Jerusalém. As pessoas estavam saindo da cidade para ir para onde? Para o deserto. Fazer o quê? Ser batizado. Por quem? João Batista. As pessoas estavam saindo do lugar da bênção de Jerusalém para ir para o deserto, para ser batizado. Por quê? Porque no deserto tinha um homem que estava ardendo em fogo. Tinha um homem que tinha uma chama no teu coração. E os pessoal de Jerusalém, da Galileia, estava indo para o deserto para ver um homem queimar. Não foi assim que aconteceu na vida de John Wesley? As pessoas saíam de Jerusalém, saíam das suas casas, saíam dos seus ambientes e marchando para o deserto. Para quê? Para ver um homem pegando fogo no deserto e clamando uma mensagem dura e violenta. Arrependei-vos, 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 pois já é chegado o reino dos céus. E quando os fariseus chegavam, ele ainda dizia assim, ó, raça de víbora. Já é chegado o reino vindouro. E eis que o machado já foi posto na árvore. E toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Olha o evangelho violento que João Batista pregava e as pessoas
se batizavam. Hoje, os ministros se preocupam em trazer uma palavra para não magoar o teu coração, para não te perder. Com medo. Deus até revela algo em nós para revelar, tá entendendo? Mas às vezes a gente fica com medo, porque a igreja se tornou muito sensível. Eu não posso mais pregar uma mensagem violenta, porque senão eu corro, porque senão eu não aguento. E João Batista está falando, raça de víboras, arrependei-vos, e o povo está se batizando. Isso me encanta. Isso me encanta, porque o evangelho do reino é o evangelho do arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos, pois já é chegado o reino dos céus. E eu fico falando, Senhor, por que as pessoas se batizavam? Mas não era por causa da mensagem, era sobre o que ele carregava, porque João Batista não era um mensageiro, João Batista era uma mensagem encarnada. E quando eu me torno uma mensagem encarnada, não importa o evangelho que eu estou manifestando, importa aquilo que eu estou carregando. Que está dentro de mim, havia Cristo dentro de João Batista, e quando as pessoas viram aquilo nele, começaram, Senhor, deve ser esse. A mensagem era tão encarnada que algumas pessoas confundiram ele com Cristo. É esse. Olha o versículo seguinte. E perguntaram-lhe, então, és tu Elias? A segunda vez que estão perguntando para ele. E ele disse, não sou. A terceira vez, és tu profeta? E respondeu ele, não. A quarta vez, e disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos uma resposta àquele que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? E na quarta vez, João Batista fala uma coisa. Agora ele revela quem ele é. Perguntaram a primeira, ele não falou o seu nome. Perguntaram a segunda, ele não falou o seu nome. Perguntaram a terceira, ele não falou o seu nome. Perguntaram a quarta vez, aí João Batista diz quem ele é. E ele diz assim, ó, eu sou a voz. A quarta vez, João Batista também não fala que ele era João. Ele fala, eu sou a voz. Eu sou a voz. Sabe o que eu vim falar aqui para mim e para você? Que João Batista não estava preocupado em revelar o seu nome. João Batista estava preocupado em manifestar o evangelho. Eu aprendo com João que o importante não é o nome que eu tenho. O importante é o evangelho que eu carrego. Estamos vivendo um tempo, pastor, que muitas pessoas estão preocupadas em revelar seus nomes e esqueceram de manifestar o evangelho. Esqueceram de manifestar o propósito. Esqueceu de manifestar a essência. Estamos, às vezes, preocupados em falar, divulga o meu nome, coloca o meu nome escrito aí nesse banner. Não esquece não, hein? Bota pequenininho, mas coloca. Igual aquelas letrinhas que tem no posto assim, 0 hora até 6 horas da manhã, que é pequenininho, aí o preço muda, tu não consegue enxergar, tu quer procurar algum posto que a gasolina é um pouco mais barata, eles colocam pequenininho lá, depois de tal horário lá, que é mais barato, tu não consegue enxergar, tu só enxerga o grande, aí tu entra, já está pagando já o do dia. É assim. João Batista, ele não quis
E João Batista ouviu esse clamor. E João Batista sai do lugar que era o santuário sagrado para ir para o deserto profético. João Batista era para estar no santuário, naquilo que era sagrado, mas ele vai para o deserto, porque no deserto existia a voz do que clama, e ele queria ser o clamor dessa voz. A voz que clamava no deserto era a voz de Deus, revelando para João Batista como ele iria preparar o caminho e como ele iria receber o Filho de Deus. Então, quando ele ouve que no deserto existia uma voz, ele sai do santuário que é sagrado e vai para o deserto que é profético. O que Deus está falando para nós aqui nesta noite? Você precisa acreditar nisso, igreja aí da aliança. Que Deus já falou para algumas pessoas aqui que é necessário sair do sagrado para ir para o deserto profético. É necessário, porque Deus já fez o que tinha que fazer em você. Chegou o tempo de parar de ouvir revelação. Agora é você colocar em prática toda a revelação na manifestação no deserto. Porque às vezes, pastor Júnior, estamos morrendo no sagrado. Estamos morrendo no santuário sagrado e estamos esquecendo da onde está a voz, da onde precisa se dar voz. O inimigo tem tentado calar a voz da igreja dentro da igreja. Dentro da igreja, dentro do sagrado, porque não podemos nos conformar com o sagrado, temos que se manifestar no deserto. E aonde que é esse deserto? Da minha casa, no meu vizinho, na minha vizinhança, do lado, na frente, num pequeno grupo. Precisamos manter essa unção de relacionamento e de responsabilidade para poder liberar a manifestação de todas as revelações que você já ouviu desse altar. Até quando os ministros vão ficar procurando revelação se a igreja não é uma manifestação? Se a igreja não manifesta no deserto profético aquilo que você tem recebido. Porque eu aprendi uma coisa, você também aprendeu. Sabe o quê? Todos aqui praticamente têm celular. Todos. Eles te colocam no grupo do nada, né? Do nada meu nome está num grupo, não entendo nada, pastor. Eu pensava que para colocar no grupo tinha que te pedir autorização, não. Do nada tu está no grupo com 100 pessoas, mensagem, vídeo, de madrugada. Falei, que isso, Senhor? O que está acontecendo? Daqui a pouco estou no grupo, eu pensava, porque eu não sou muito de tecnologia não, sabe? Mas eu pensava que tinha que te pedir autorização para você entrar no grupo. Daqui a pouco, um monte de conversa, 100 pessoas, aí tu olha as carinhas, tu conhece ninguém. Eu entrei no grupo de livros, me colocaram no grupo de livros. Pastor, é muito livro. Que livro, pastor? Livro virtual. Olha só, eles me mandaram até o livro do Luciano Subirá, o mais novo, que fala sobre a graça transformadora. Eles me mandaram o livro agora, que saiu agora fresquinho. Um grupo de livro é livro para tudo quanto é lado. O que acontece no celular? Quando você recebe, acumula, não acumula? É tanta coisa, e às vezes você não tem tempo para poder desvaziar a lixeira, desvaziar a memória às vezes é pequena, e você está recebendo. O que acontece com o teu celular? Trava. Não trava, Sérgio? O celular não trava? E quando não trava, o que ele faz? Fica lento. O teu fica lento. Por quê? Excesso de informação. Agora tu está entendendo. Sabe qual é o desejo do pastor e da pastora? É que nós comecemos a parar de receber informações e revelações e comece a entrar no próximo nível.
Alguém está me vendo aqui? Eu não sei se tu está recebendo essa mensagem, querido. Mas hoje você vai sair daqui com uma mensagem encarnada em você. Você vai queimar aonde você vai estar. E as pessoas vão ir atrás de você para ver você queimar. Para ver você se manifestar. Para ver você revelar a glória de Deus. Eu estou cansado desse evangelho, pastora Cristiane, que vai. Sabe, o evangelho que vai. Eu quero entrar no nível de um evangelho que não vai, mas um evangelho que atrai. Atrás, João Batista estava no deserto, pregando, pregando e pregando. E as pessoas estavam saindo de Jerusalém, da cidade, das suas casas, para ir um homem pegando fogo no deserto. As pessoas estavam saindo do santuário para ver alguém pegando fogo no deserto. Por quê? Que Deus não estava no santuário e estava no deserto. Por que não se ouvia mais a voz de Deus no santuário que era sagrado? Por que essa voz? Porque João Batista não ficou no sagrado. Por que ele ouviu essa voz no deserto? Porque aqueles que saíram das páginas brancas vieram trazendo a religião. E a religião entrou dentro dos templos. E quando a religião entra dentro dos templos, a voz sai do templo. Quem é esse templo? Não é isso aqui não. Não é a Igreja da Aliança não. Aqui ó. Quem é esse templo? Quando a religião começa a entrar dentro de mim, quando os meus dogmas, quando as minhas vontades, como é desse jeito, pastor, é desse jeito, pastora, assim que vai dar certo, porque eu tenho certeza que quando esse tipo de religião começa a entrar, que a gente começa a duvidar, entrar em conflitos sobre aquilo que você sabe, a gente começa a trazer uma religião para dentro de nós, e Deus não habita no lugar onde tem religião, Ele sai do santuário, vou para o deserto. E no deserto, João Batista correu, porque João Batista não estava preso à estrutura. João Batista estava preso à voz do que clama no deserto. Eu vim falar para você aqui nesta noite que nós precisamos ser essa voz profética. As pessoas têm que começar a olhar para nós e ver uma encarnação de Cristo em nós. As pessoas precisam me ouvir ministrar na célula e ver Jesus em mim. As pessoas precisam me ouvir em casa e ver Cristo em mim, a esperança da glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Por favor, em nome de Jesus. A pergunta de Deus para mim e para você nessa noite: você quer ser essa voz? Você precisa ser essa voz, porque chega de ver pessoas se perdendo, indo para o inferno, se desviando, indo para os bailes, e nós muitas das vezes estamos preocupados em ouvir mais uma revelação, mais uma informação. Você nessa noite e quer ser essa voz profética, fica de pé em nome de Jesus. Só você que quer, não estou mandando a igreja toda da aliança levantar. Feche os seus olhos. João Batista, ele só conseguiu ser a voz depois que ele se tornou uma habitação.
depois que ele se tornou uma habitação, ele se tornou a mensagem encarnada. Depois que ele se tornou a mensagem encarnada, ele se tornou na manifestação. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para que Deus sopre esse vento dentro de você. Que nessa reunião o fogo do Espírito Santo possa queimar em você. E a característica maior do Espírito Santo não é fazer milagres. A característica maior do Espírito Santo é te tornar a imagem e semelhança de Jesus. Igreja da Aliança, nessa noite, em nome de Jesus, quando descer por aquelas portas, vai descer pequenos Cristos, que vai manifestar a manifestação dos filhos de Deus nos desertos que estão precisando dessa voz. Pai, em nome de Jesus, aí está a tua igreja, Jesus. Uma igreja que clama, que chora, que agora, que tomou uma atitude. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, gera fome, gera sede, ó Deus. Gera fome, gera sede nesse coração, não por aquilo que o Senhor pode dar, mas por aquilo que o Senhor quer nos tornar, ó Deus. Pessoas parecidas com João Batista, pessoas parecidas com Jesus, pessoas parecidas com José, pessoas parecidas com Davi, que tem um coração segundo o coração de Deus. Pai, desce um fogo, ó Deus. Desce um fogo sobre a tua igreja, desce uma manifestação sobre a tua igreja e quebranta os nossos corações para essa responsabilidade, ó Deus, de gerar essa manifestação, porque o Senhor já fez em alguns aqui, ó Deus, mas precisava virar essa chave. Essa chave, ó Deus, em nome de Jesus, só você, Espírito Santo, pode virar ela nessa noite, virar ela nessa noite no meio dos aliançados, ó Deus. João Batista se aliançou tanto com Deus que ele ficou parecido com Jesus. Nós que somos a igreja da aliança também queremos ser mais parecidos com Jesus nessa noite. Então limpa, tira os traumas, tira as páginas em brancos, começa um Bereshit, começa um princípio, uma nova Gênesis, ó Deus, em nossos corações. Manifesta em nós um novo começo, ó Deus, um tempo de relacionamento profundo, com intimidade com o Pai. Pai, 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 Pai. Manifesta em nós a glória do Teu Espírito Santo. E nesse silêncio, ó Deus, começa a liberar a Tua voz. Libera 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 a voz que clama no deserto. Clamamos pela Tua voz, Abba Pai. Clamamos pela Tua voz, Abba Pai. Assim como Jesus desceu nas águas do Jordão e o Senhor dos altos céus gritou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer e quem eu me comprazo. A mesma voz que disparou naquele batismo de Jesus, que possa ser liberada nessa noite. Tu és o meu filho amado, Tu és o meu filho amado, Tu és o meu filho amado, Tu és o meu filho amado. Não se esqueça que Tu és o meu filho amado. Você precisa ouvir essa voz nesta noite. Eu não te abandonei, eu não te abandonei. Você é o meu filho amado, você é o meu filho amado. Você é o meu filho amado, você é o meu filho amado. Espírito Santo,
nos conduza ao ambiente profético. Desça com uma pomba sobre nós, com a presença do Teu Santo Espírito, e manifesta a Tua graça em nós. Que possamos sair daqui desta noite, ó Deus, preocupados somente em ser parecido com Jesus, em ser parecido com Jesus, em ser parecido com a voz que clama no deserto. É disso que precisamos nessa noite. O fogo, 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 o fogo que queimava no deserto. O fogo que queimava no deserto quebrantou os corações que andavam na religião. O fogo que queimava no deserto queimou toda a religião e manifestou o verdadeiro evangelho. Nos arrependemos, ó Deus, porque queremos ser a imagem e semelhança do Filho Jesus, do Teu Filho Jesus, do Teu Filho Jesus. Você que pode, dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Diga para ele: vamos ser mais parecidos com Jesus. Diga para ele: vamos ser mais parecidos com Jesus. Vamos ser apenas uma voz. Não vamos ser um nome, vamos ser uma voz. Precisamos ser somente uma voz. 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 Voz que clama. A voz que clama, a voz que clama, a voz que clama, a voz que clama, a voz que clama. Um nível de relacionamento maior, Jesus. O nível, assim como esse fundo, ó Deus. Faça esse fundo entrar dentro de nós e faça que a manifestação da Tua glória faça o sobrenatural em nós. E que no mês de setembro, ó Pai, seja os aliançados parecidos com Jesus. Os aliançados parecidos com Jesus. Os aliançados manifestando o poder de Deus. Os aliançados colocando em prática a revelação do altar. Os aliançados que choram, que se quebrantam e que se renovam. Um renovo sobre Ti nesta noite. Um renovo sobre Ti nesta noite. Receba o amor de Deus. Receba o amor do Pai. Receba o abraço do Pai. Receba o abraço do Pai. Receba o Pai. Receba o abraço do Pai. Receba o abraço do Pai. Receba o abraço do Pai. Receba o amor de Deus. Receba o amor de Deus. Carregue esse amor. Carregue, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu preciso ser essa voz. A voz que clama. A voz que clama. A voz que clama.
Você que pode, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aplauda o nome dele nesta noite. Aplauda ele sabendo que a transformação está acontecendo na sua vida nessa noite. Aplauda ele sabendo que a libertação, a virada de chave está acontecendo na sua vida nessa noite. Aprenda que a revelação de Deus é para uma manifestação. Glorificamos o seu nome, Filho de Deus. Glorificamos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e passar para quem é de direito, nosso pastor Rubens. Pastor Rubens, olha, pastor Júnior. Com o pastor Rubens, ele abriu uma igreja em São Paulo. Glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Muito obrigado por essa tribuna. Esqueçam as heresias e fiquem com o Evangelho. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Fique de pé para a gente orar. Não vou falar nada para não estragar, irmão. Que às vezes tem ambiente que a gente tem medo até de falar. A gente não atrapalhar Deus. Eu sei que hoje é o dia do Somos Um, mas eu queria até pedir perdão a Max. A gente só vai orar para a gente ir embora. Depois o pessoal da equipe vai dar a direção das cestas e tudo mais. Obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida. Obrigado por se permitir ser uma voz hoje. Eu queria que você saísse daqui para você ser uma voz. No mundo de muitas vozes, que você seja a voz. A voz do que clama, não a sua voz. Não a voz da igreja. Seja a voz do dono da igreja. Seja a voz do Senhor da igreja. Mas seja a voz. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem muita misericórdia da gente. Obrigado porque, apesar das nossas fraquezas, falhas, debilidades, fragilidades, ainda assim, o Senhor, como um Deus bondoso, benigno, compassivo, longânimo e cheio de amor, o Senhor olha para nós e continua falando conosco. Queremos agradecer ao Senhor pela vida do Teu Filho. Pedimos que o ministério do Teu Filho seja essa voz dentro da Vila Vintém, em Realengo, na zona oeste do Rio, no Rio de Janeiro, na nação brasileira. Que o Teu Filho seja a voz daquele que clama no deserto. Pedimos a Tua bênção sobre a família, o Teu servo, a esposa, sobre o filho. Ó Deus, e que os Teus filhos que estão aqui possam ir em paz para casa nessa noite, guardado debaixo da Tua mão poderosa. E que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho amado, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre tua vida, te guiem em paz, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Graça e paz. Boa noite de terça, boa quarta-feira. Deus te abençoe em nome de Jesus.